abençoado, tem nos dado sorte de vida, tem nos dado saúde. Eu louvo a Deus pela igreja e peço ao Senhor Jesus que Ele permaneça na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado. Porque só o fato de eu dormir e me despertar é porque o Espírito Santo do Senhor permanece na minha vida, na vida da minha família, né? Porque todos nós estamos de pé. Eu quero agradecer a Deus por a oportunidade que Sandro tem me dado, pela confiança que a igreja tem na minha vida. Primeiramente, agradecer a Deus. Que vamos abrir nossa Bíblia, né, no Evangelho de Dr. Lucas 7, né? A cura do servo do centurião. Eu estava... Engraçado que eu estava dizendo ao Senhor Jesus: Senhor, eu estou muito vazia, preciso que o Senhor me encha. Não tenho nada para falar para a minha vida nem para a tua casa. E quando chega de manhã, Deus me dá essa palavra, que eu tenho certeza que Ele vai falar muito comigo. Já começou a falar desde casa, desde quando eu estava lendo, e eu espero que fale com a igreja também, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, né? A cura do servo do centurião. Aleluias. Que vai dizer: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. Aleluias. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Aleluias. E chegando ele junto de Jesus, rogou-lhe muito, dizendo: é digno de que ele conceda isto. Aleluia. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se dele. Então voltou-se e disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltou para casa, e os que foram enviados acharam são servo e filho. Essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque eu já tive muita enfermidade antes de conhecer Jesus. Eu tinha problemas renais, eu tinha problema de estômago. Eu acho que era uma caixa dentro de um caixão. E devido à fé que movia em mim, quando Jesus me aceitou como filha e serva, eu comecei já a sentir resultados, porque eu quis também ser curada. Porque a palavra de Deus vai dizer que temos que querer
Porque Jesus, ele não obriga ninguém a nada. Ele não faz nada com força nem com violência. Jesus, ele chama, né? A palavra de Deus vai dizer que Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro, quando viu Jesus, ele disse: quem é aquele? Ele e os discípulos. E todos se assustaram. Mas Pedro, ele disse: Senhor, se tu és Jesus, o Nazareno, que eu vá até o Senhor. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, ele continuou no lugar. E ele disse a Pedro: venha. Ele não foi buscar Pedro. Ele não foi até Pedro. Pedro que veio até ele. Então é necessário que nós vá até Jesus. Aleluia a Deus. É necessário que nós nos rendemos a Jesus. Aleluia. É necessário que nós confessamos a Jesus. Glória a Deus. É necessário. Porque foi dito aqui na leitura da Bíblia que Jesus, ele sonda, ele conhece. Porque o que eu aprendo, Jesus, ele vai no maior profundo para nos conhecer. Ele conhece a gente, é do nosso interior para fora. Amém? E esse centurião, o que eu entendo sobre essa passagem é que ele era romano, mas ele já fazia prodígios e maravilhas naquele lugar. Ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel, ele era um homem que ele se compadecia da vida daqueles judeus. Ele era um homem que ele era um centurião, mas ele tinha uma vontade no seu coração de ajudar os demais. Ele não só tinha as riquezas para ele, ele aprendeu a devolver o que ele ganhava. E esse servo, ele era um empregado daquele homem. Ele, se fosse outro, ele dizia: eu vou dispensar, porque naquela época quem tinha uma certa enfermidade não servia para nada. Mas aquele homem, por ter, eu não vou dizer que ele tinha um coração bom, porque coração bom só quem tem é Jesus. Nosso coração é ruim, maligno, meio perverso. Mas ele tinha atitudes nobres. E ele se compadeceu de ver aquele homem enfermo, porque aquele empregado dele era um empregado, que eu vou dizer, que chegava ao seu extremo. Ele era um empregado que ele compartilhava com o seu patrão. Eu creio que esse empregado, ele não era um homem qualquer. Mas o centurião, ele tinha umas atitudes maravilhosas naquele lugar. Ele ajudava os hebreus, ele ajudava todo mundo. Que chegasse na sua porta, ele cedia. Aleluia. E era assim que Deus já via ele, como um homem íntegro, como um homem bondoso. Mas ele não fazia isso para mostrar a ninguém que ele tinha atitudes boas. Não. Ele fazia isso porque Jesus já tinha germinado no seu coração quem ele é. E é assim que nós temos que ser. Temos que ser um povo diferenciado. Temos que ter a marca do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer no 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que visitasse e curasse o seu servo. O que me chama a atenção aqui também, igreja, é que ele não foi. Esse homem, ele tinha uma humildade
um aquebrantamento de coração tão grande que ele não se achou digno de ir até Jesus. Ele enviou os anciões para chegar até Jesus, porque ele se achou pecador, ele não se achou digno. E o que me chama a atenção é que a gente tem qualquer coisa, já esquece do que Deus faz na nossa vida, das bênçãos, das maravilhas, porque só o fato de eu e a igreja dormir e acordar já é um privilégio. Glória a Deus. Já é uma honra. Glória a Deus. Nós reclamamos porque não temos a manteiga, mas temos o pão. Glória. Temos que entender, não temos a farinha, mas temos o arroz. Deus é bom. Mas a gente continua a murmurar e reclamar. E é isso que entristece o coração de Deus. Porque Ele dá o que lhe convém a dar. Deus só nos dá aquilo que Ele quer dar. E aquele homem, ele diz, vai lá e diz a Jesus do meu servo, do meu criado, do meu empregado, porque eu não sou merecedor de chegar, nem de pisar onde esse homem pisa. O que eu entendo é isso. Meu Deus, como é que nós vamos voltar? Glória a Deus. Aleluia. Vou falar não. Pega tudo, minha irmã. E então o que acontece? Aquele homem, ele não se achou digno que Jesus entrasse na sua casa. E hoje Jesus entra na nossa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Jesus, ele penetra. A palavra de Deus diz que Jesus é como uma espada. Ela vai até a medula. Ela separa. Ela separa o espírito. Ela separa a alma. Ela separa a carne. E o Senhor Jesus, ele entra. E quando ele entra, ele retira aquilo que não lhe agrada. Aleluia. Mas para isso acontecer, nós temos que permitir. Temos que deixar a ferida que está lá sangrando. Jesus, ele diz, eu sou o bálsamo. Eu coloco a mão Glória a e eu curo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu trago a libertação. Mas deixa eu trabalhar. Aleluia. Deus. Jesus está dizendo que ele tem muita promessa neste lugar. Aleluia a Deus. Mas quando ele vai entrando, a porta vai se fechando. E ele não tem como entrar. Glória a Deus. Louvado seja o nome. E o 5 diz assim: porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os anciãos estão dizendo a Jesus o que aquele centurião fazia naquele lugar. Ele ajudava aquele povo, ele construiu um templo para Jesus. Ele construiu um templo para que a palavra de Deus fosse continuada. Para que a palavra de Deus não parasse. Ele era um homem especial. Mas eu digo que eu e vocês aqui também nós somos. Mas basta a gente nos render a Deus. Basta a gente aprender a ouvir a voz do Salvador. Ele disse, eu estou subindo, mas eu vou deixar o meu Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo do Senhor. Ele nos consola
consola, por mais que nós passamos por dificuldade, por mais que a gente passe por um aperto. Mas o Senhor Jesus disse, eu estou contigo. Aleluia. Essa semana Deus me disse assim, você sabe por quê? Eu estava conversando com Deus, meu Deus do céu, eu vou pagar isso, não vou pagar aquilo, não vou pagar aquilo. E Deus disse assim para mim. Eu abro a torneira, mas eu fecho. Quando está tendo desperdício, eu fecho. Quando está tendo equilíbrio, eu abro. Aí eu disse, vixe, então eu estou gastando demais. Que ele fecha mesmo e aperta, que a mão do homem não abre. Mas quando você começa a ter um equilíbrio, ter um discernimento dos seus gastos, ele começa a abrir aos poucos. Foi assim que ele disse para mim. Eu abro aos poucos. Quando eu vejo que está passando do limite, eu fecho de novo. Porque o Senhor, Ele é Deus da fartura, mas também Ele é o Deus da escassez. Muitas das vezes a gente passa pelo aperto, é o diabo, é o olho grosso, é o inimigo. Não é nada disso. É porque a gente está botando no braço onde o chapéu não está ali. O chapéu está mais alto, o braço não alcança. Deixa eu não falar, eu falo. Eu apanho e falo. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Olha para isso. Isso é humildade. É saber que Deus é acima de todos os deuses. O nome dele tem poder. O nome do Senhor Jesus, ele está acima de qualquer coisa. Aquele homem disse, não é digno que este homem, o santo dos santos, entre na minha casa. Venha compartilhar comigo, eu não sou merecedor. Enquanto a gente, por qualquer besteira, a gente já se acha o maioral. Porque eu tenho, porque eu faço, porque é meu. Você não tem, você não faz e não é seu. Glória a Deus. Tudo que nós temos em nossas mãos é emprestado. Pertence ao grande Deus de Israel. É Deus. Nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos e filhas. Tudo é para a glória de Deus. E esse homem, o centurião, ele entendia isso. Porque ele disse, não, diga a ele que não precisa ele vir na minha casa. Mas manda ele lançar uma palavra. Uma palavra. E meu servo vai ser curado. Isso me dá a entender que isso é fé. Muitas das vezes nós não somos curados porque não temos fé, não tememos ao Senhor. Muitas das vezes passamos por certas dificuldades por falta de fé. Esse centurião, ele disse uma palavra, é o bastante. Uma palavra. E Jesus, ele lançou a palavra da cura. Ele lançou a cura a palavra da libertação. Ele lançou a palavra da prosperidade. Ele lançou a palavra da harmonia, da paz. Ele lançou. Ei, meu Pai, ele lançou. Ele lançou. Aí Deus manda perguntar, Pai.
igreja assim, ó. O que queres que eu te faça? O que a igreja precisa de Deus? O que a igreja precisa que Deus faça para que veja a glória dele? Porque ele manifesta o seu poder. Ele está dizendo que quando a glória desce, ela sobe de volta. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém uma palavra e o meu servo sarará. Aquele homem, ele não se achou digno. E quando ele disse ao Senhor Jesus, lança uma palavra. Creio eu que ele ficou em casa, esperando só a resposta. Muitas das vezes a gente fica ansioso, Jesus já prometeu, disse que vai entrar em providência, disse que vai fazer, mas a gente fica quieto. A gente acha que tem que ser agora, Se não for agora, eu não quero mais. Só que Deus está mandando dizer para mim, para a igreja, que tudo é no tempo dele, na hora dele. É como ele quer. É ele que diz o momento certo de fazer. Não adianta eu e a igreja tentar passar na frente dele, porque não vai ter resultado. Olha o que ele está dizendo. Só vai tomar tombo. Glórias a Deus. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. Digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e o meu servo faz isso e ele faz. O que eu entendo aqui dessa palavra, igreja, é que nós temos uma autoridade. Temos o presidente, temos um governador, temos uma liderança na igreja, temos uma liderança na nossa casa. Eu aponto logo para mim. Tudo tem que ser sobre uma autoridade. Nós não temos que estar vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma, como a gente quer. A palavra de Deus diz que nós não temos mais domínio sobre nós mesmos. Porque desde quando nós entramos sobre as águas, mergulhamos e levantamos a mão, nada mais nos pertence. Temos que viver sobre a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas também temos que viver na autoridade dos homens que Deus está dizendo. Aleluias. E ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então voltou-se e disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Eu creio que esse homem tinha mais fé do que os próprios discípulos. Porque os discípulos viu as maravilhas, viu tudo que Jesus fez, mas eles não creram em nada. Jesus andando sobre as águas, Pedro duvidou, é o Senhor Mestre.
precisou Jesus estirar a mão e dizer: vem. Muitas das vezes é necessário que Deus nos coloque na posição e Ele chamar. Não olha para a direita nem para a esquerda, vai. Segue o caminho que Deus tem mandado. Eu estava lendo essa mensagem, estava meditando e Deus estava me dizendo: Pedro, ele negou Jesus 3 vezes quando o galo cantou. Mas também Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando eu estou lá em Atos 10, 8, tem lá, Deus manda um anjo, e aquele anjo diz a Pedro que iria 3 homens para Pedro falar com o centurião. 3. Eu não sei o que significa 3. Mas eu lhe digo, porque Deus deve falar conosco mais de 3 vezes ou 3 vezes. Não faça, não faça e não faça. E nós não entendemos esse significado e passamos por cima do que Deus tem falado. Como Pedro, lá em Atos, Pedro, depois foi que ele entendeu que Jesus, o nosso Deus, falou, foi com ele. É em Atos. Não estou fugindo da mensagem não, viu, gente? Mas só é É 8, deixa eu ver que eu marquei aqui. Bem, eu vou ter 21. É 10. 17. Hein, mãe? No capítulo 10, versículo 7, fala que ele chamou 2 criados e um piedoso soldado. É, né? Para ele falar com o centurião. 10 o quê? Atos 10, no versículo 7. 10, 7, né? É isso mesmo. Aqui, ó. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um, piedoso, soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou. Peraí. Aqui, ó. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia, trechuca, veja aí, dirigia para ele e dizia: Cornélio, o que, fixando os olhos nele, e muitos atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda clamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, criador, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deverá fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles
seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, entrando, lhe preparou, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E vi o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, eu quero achar onde estão os três anjos. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe diz a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Pegou ele? Agora que eu achei, tô besta. No 19 também fala. Tá vendo? Então o vaso tornou e recolheu ao céu. O que eu quero dizer é que Deus, Ele fala, se for necessário, Ele fala mais de 1 a 2 vezes. Ele só quer que nós estejamos atentos à sua voz. Aleluia, Deus. E aquele centurião, ele se achou indigno de chegar até Jesus. Agora veja o privilégio que eu e a igreja tem. Porque a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado aqueles que viram e bem-aventurados que não viram e creram. Porque nós não vimos Jesus, mas nós sabemos que Ele está dentro de nós. Mas também a palavra que Anco leu foi da rocha. E ela vai mais a profundo, porque Jesus, ele fala nessa mesma mensagem que como é que a gente diz que conhece e não segue os seus caminhos. Ela está na casa, na rocha. Porque a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que colocar nossa casa na rocha. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é a rocha, Deus é a pedra maior. Nós temos que colocar nossa vida na mão do Senhor. Esse homem aqui, o centurião, ele colocou a vida do seu servo, do seu empregado na mão de Deus. Mas ele tem uma certeza que ele não é merecedor de nada. Então a gente tem que entender que nós temos que aprender a ser humilde, ter um quebrantamento de coração. Nós temos que ser como Jesus, ele foi na terra. A palavra de Deus vai dizer que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Mas como se nós temos um coração corrupto, um coração perverso, um coração maligno, um coração amargo. A palavra aqui que Anco leu falou do amargo que se faz doce e o doce faz amargo. Mas temos que ser doce, temos que ser do bem, temos que deixar de ser amarga, ruim, maligna, perversa. Temos que aprender a amar. Esse centurião aqui, ele amou. Ele teve fé, mas ele também teve muito amor pelos seus empregados. Ele teve muito amor pelo aquele povo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele diz que andou nu
Andou descalço, mas não deste o que calçar. Ele teve fome, mas não deste o que comer. Ele está falando com que estão aí fora, necessitando de uma palavra, de um abraço. Tem pessoas aqui dentro da igreja que precisam de um abraço. Tem muitos que rejeitam o abraço, mas tem gente que vem necessitada, que não quer feijão nem arroz, mas quer uma palavra de assim: minha irmã, eu estou contigo. A sua dor é minha dor. Aleluia. Se você sofreu, eu sofro com você. Glória a Deus. É assim que a gente tem que ser. Deixa de ser egoísta, de ser mesquinho. Passa pelo outro, finge que não vê. Fala mal, como foi dito aqui. E isso não é essência do bem, é essência maligna. E abre a boca e diz que tem Jesus, tem nada, tem diabo. Tem diabo. Porque diabo é enganador, o diabo é falso, o diabo é mentiroso. Mas a gente não tem que estar copiando o irmão ser assim. Temos que ser diferentes, temos que ser Glória a Deus. Glória a Glória Deus. a Deus. Eu digo todo dia: Senhor, eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser como o Senhor me fez. Eu sou assim. E eu quero que o Senhor coloque amor no meu coração. Eu quero que o Senhor me ensine a amar aquele que me odeia. É assim que a gente vai ganhar esse povo para Jesus. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não está convertida. Tem pessoas que botam a Bíblia embaixo do braço, mas não é cristã, é crente. Crente é uma coisa, cristã é outra. Crente, até Satanás ele é, porque ele sabe que Jesus existe. Mas cristã não. Cristã é amor, gente. Glória a Deus. Cristã é o irmão tá caindo, o outro vem de lá e levanta. A palavra de Deus diz que o forte vai fortalecer o fraco. E Deus, ele tem administrado muito isso na minha vida. Na igreja está faltando essência, assim. Está faltando. A palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel, ele se perdeu e começou a subir nas narinas de Jesus aquele odor. Odor, sabe de quê? De pecado. Odor de desprezo pelo irmão. Odor de maldizer do irmão. E a gente tem que se abraçar, gente, porque Jesus está voltando. Para que a igreja suba, porque tem igreja que vai ficar. A palavra de Deus diz que muitos que pregam a palavra do Senhor é de lábios. Está lá em Isaías. Isaías disse ao Senhor: meus lábios são impuros, pecaminosos. Mas Jesus veio de lá e soprou. E ele deu vida aos lábios de Isaías. Isaías começou a profetizar e falar o bem que ele tinha, que era Jesus. E eu vou deixar uma mensagem para a igreja. Jesus, ele conta comigo e com vocês. Jesus, ele quer que a gente leve o seu evangelho. Quando ele distribuiu os seus discípulos, foi para isso, para que todos pregassem o evangelho. Quando eu estava assistindo essa novela, Jesus estava vendo Estevão. Estevão, ele foi apedrejado, que a palavra de Deus fala, e eu pesquisei na Bíblia. Estevão foi morto a pedra, mas ele não negou Jesus. Os discípulos tomou chicotada, mas não negou Jesus. E a gente tem negado Jesus. Não adianta a gente vir para a igreja
não adianta. Vai chegar aí fora, muda de caráter, de identidade. Eu trago uma festividade que teve aqui, eu não esqueço. Mudança de caráter e personalidade. Mas todos levantaram a mão, muitos levantaram a mão e disseram que estava trocando. Mentira. Continua a mesma merda, a mesma porcaria. A fariseu, está escrita, está maldizendo o nome do Senhor Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que quem nega ele, ele nega o Pai. Então vamos dizer a Jesus o quanto ele é importante, o quanto nós amamos ele. Mas a demonstração de amar Jesus é amar o irmão. É pegar na mão do irmão e dizer eu te amo, viu, querido? Não é de lábios impuros, não. É de lábios santos. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia!